Vamos então fazer a oração que se encontra no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, e no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Só até aqui. Então acabamos de orar, fazer uma oração do salmista Davi. E agora nós estamos em condições de ouvir a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem é doenças deste século. Vamos abrir Isaías capítulo 32, versículo 6. E diz então assim a palavra de Deus. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para preferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Então, doenças deste século, podemos fazer uma introdução, refere-se às pessoas que são loucas. Eu estou a falar de doenças espirituais. E o que é que esse louco faz? O seu coração pratica a iniquidade, usa de hipocrisia, prefere erros contra o Senhor e deixa com que as pessoas fiquem famintas de ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir em João capítulo 4, agora no Novo Testamento, versículo 37. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Esta é uma palavra verdadeira. Na verdade, Jesus Cristo veio semear para todos nós a vida eterna, a saúde, a salvação, a prosperidade, a proteção, a paz. E nós recebemos esses benefícios de Deus, neste caso através de Jesus Cristo, porque Ele, na sua doutrina e na sua mensagem, nunca deixou ninguém sem a sua bênção, sem a sua ajuda. Todos receberam a semente
e foram abençoados. E quem é que colheu essa semente? Satanás. Como, pastor? Porque as pessoas são abençoadas e depois o diabo vem e rouba a semente que foi semeada no seu coração. É o que diz a palavra de Deus. As pessoas perdem a bênção de Deus. E por isso, Jesus semeou, mas veio o diabo e roubou a palavra e ele colheu os frutos. Mateus capítulo 4, versículo 19. E vamos então ver quais são, que tipo de doença é a que está a assolar as igrejas e os crentes neste século. Marcos capítulo 4, versículo 19. Leiam após mim. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Qual é ou quais são as doenças deste século? Primeira doença, diga após mim, os cuidados deste mundo. Segunda doença, os enganos das riquezas. Terceira doença, as ambições de outras coisas. Agora você diz, pastor, é a verdadeira realidade. Em todas as congregações, em todas as igrejas, os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. E a palavra sufocada não pode produzir fruto, prosperar. Quais são as doenças deste século, pastor? Cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e ambições de outras coisas sufocam a palavra. Mateus capítulo 24. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aquele que conseguir não se deixar ficar apanhado, doente, pelos cuidados deste mundo, pela ambição das riquezas e por outras coisas, e perseverar até ao fim, esse será salvo. 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 15. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Todos nós vamos receber conforme as nossas obras. É que não falha. Todos nós. O que nós fizermos aqui embaixo é isso que vai ditar a recompensa que nós vamos ter. Se nós formos pessoas que temos uma influência de Deus, influência espiritual, divina, uma influência de amor, de misericórdia, de serviço, de temor a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas,
de servir a Deus, de ajudar o reino de Deus, pois nós vamos ter o resultado desse trabalho, nós vamos ter benefícios vindos de Deus. Vamos ter vida eterna, vamos ter proteção, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós seremos atingidos. Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. As bênçãos de Deus nos alcançarão. Dormiremos toda a noite em paz, e em paz nos levantaremos. Teremos vida e vida em abundância. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Deus curará todas as nossas enfermidades. Deus nos livrará do laço do passarinheiro, nos livrará das pestes. Esses são muitos dos benefícios que Deus tem para aqueles que perseverarem, para aqueles que servirem a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 19. A doença deste século é que as pessoas só pensam nas coisas mundanas. E não é assim. Diz aqui o apóstolo, versículo 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam, leia comigo, nas coisas terrenas. Há outras coisas além das terrenas ou não há? Mas as pessoas só pensam nas coisas terrenas. Eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom carro, eu quero ter muito dinheiro, eu quero divertir-me, eu quero gozar enquanto sou novo, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. As pessoas só pensam nas coisas materiais e nas coisas terrenas. Mas isso é uma confusão. Não está mal nós vivermos neste mundo, porque nós temos que viver aqui. Não está mal, nós temos as condições que precisamos para viver. Não está mal, nós usufruímos dos benefícios benignos que o mundo nos pode oferecer, mas não podemos só pensar nisso. Há mais coisas para além dessas coisas, materiais e terrenas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Isto é o que Deus pede de nós. Olha, um coração puro, uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então nós temos que cuidar da nossa salvação, cuidar de nós mesmos para não cairmos nas ciladas de Satanás. Como nós lemos lá em João, em Marcos 4:19. 2 Timóteo capítulo 2, um bocadinho mais para a frente. Não podemos deixar que a doença deste século nos embarace. Os cuidados deste mundo, as ambições das riquezas e outras coisas, não podemos deixar que essa doença entre no nosso coração. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz: ninguém que milita se deixa embaraçar, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o listou para a guerra. Ninguém que entrega a sua vida a Jesus Cristo se deixa embaraçar com as coisas deste mundo. Ninguém. Nenhum servo de Deus se pode deixar embaraçar com as coisas deste mundo. Portanto, a doença deste século é as ambições de outras coisas, as riquezas. Essas coisas afastam-nos, embaraçam-nos das coisas de Deus. E não podemos permitir que isso aconteça.
Hebreus capítulo 6, um bocadinho mais para a frente. Qual é o desejo de Deus para cada um de nós? Versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim. Deus está a dizer, olha, através do apóstolo, ou do servo de Deus que escreveu este texto, tenha o mesmo cuidado, desde que entregaste a tua vida a Jesus Cristo. Tenha o mesmo comportamento, tenha a mesma atitude, tenha o mesmo caráter. Não mudes, não te deixes levar pelas coisas deste mundo. Mantenha a tua fé até ao fim. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que a pessoa alcance aquilo que sempre esperou. A vida eterna, a salvação, os benefícios de Jesus Cristo, os benefícios de Deus, a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, as suas necessidades supridas. E tudo isso são benefícios que vêm de Deus, se nós mantermos a nossa confiança em Deus, a nossa determinação em servirmos a Deus até ao fim. Capítulo 22, versículo 13 do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não podemos deixar que o nosso coração se contamine com a propaganda mundana contra a vontade de Deus. Não podemos deixar, não podemos permitir isso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, amados irmãos, e a todos que me estão a ouvir, não deixe que a doença deste século, ela o torne dependente do mundo. Não deixe. Não permita que essa doença ela tome conta de si. Quais doenças, pastor? Os cuidados deste mundo, as ambições, os enganos da riqueza, as ambições de outras coisas que entrando sufocam a palavra de Deus e fiquem furtivos. Por isso é que Isaías disse que um é o que semeia e outro é o que colhe. Muitos receberam a bênção de Deus, a salvação, e perderam esse benefício de Deus. Por causa desta doença, por causa desta enfermidade que veio sobre eles. Cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, as ambições de outras coisas entrando, ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fiquem furtivos. Portanto, nós que estamos aqui, eu não quero ficar doente, e você? Eu não quero deixar que esta doença mundana entre no meu coração. Quero continuar a servir a Deus e quero que Deus continue a ser o Senhor da minha vida, da minha família, da minha casa. E esta é a mensagem para si também. Permita que Deus seja sempre o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família, e não deixe que este mundo possa tomar o lugar de Deus. Amém, irmãos? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6 e versículo 19. E a palavra de Deus diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então esta palavra ela é para nós uma reflexão e nós podemos pensar para nós mesmos e refletir onde é que está o nosso coração. E nós devemos pensar se o nosso coração está nas coisas deste mundo, se está nas riquezas, naquilo que nós possuímos, naquilo que o mundo nos oferece, ou se o nosso coração está naquele que nos pode dar todas essas coisas, tudo aquilo que nós necessitamos
Deus tem poder para nos conceder tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso dia-a-dia. Então nós precisamos ter cuidado para que o nosso coração, o nosso alvo não esteja nas coisas que não são de Deus. Porque se o nosso coração estiver apontado para o alvo certo, que é Jesus Cristo, que é Deus, o reino de Deus, então tudo aquilo que nós precisamos, nós não nos precisamos de preocupar, porque Deus nos concede essas coisas. Deus supra as nossas necessidades a cada dia. Amém? Então, nós, como cristãos, o nosso dever é zelar para que o reino de Deus, ele avance, ele cresça, ele prospere. E é por isso que nós vamos preparar as nossas ofertas e nos lembrarmos que o nosso coração deve estar nas coisas de Deus e não naquilo que é material, naquilo que é deste mundo, porque Deus nos concede tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Amém. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e concordem comigo apenas. Ó Pai, nesta manhã, Senhor, nós estamos gratos pela Tua presença, nós estamos gratos por aquilo que Tu tens feito por cada um a cada dia, Senhor. Obrigada pelas Tuas bênçãos, obrigada pela prosperidade que Tu nos concedes, Senhor, pelo suprimento das nossas necessidades. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, porque de nada nós temos falta em nome de Jesus. E, Senhor, te pedimos também que a Tua bênção ela alcance os nossos irmãos que estão na Marinha Grande, na França, Senhor, e também em Inglaterra e em outras partes do mundo, Senhor. Irmãos zelosos que te servem, Senhor, e que são fiéis com as suas ofertas, com os seus dízimos. Pai, abençoa-os em nome de Jesus. E, Senhor, eu declaro também que as portas da Tua igreja, Senhor, elas permanecerão abertas em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que nós iremos para onde Tu nos levares em nome de Jesus. Amém. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolte e as ondas querendo te afundar, sempre está de mão estendida para te ajudar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Salva de palmas para o Elmano, que está connosco no saxofone.